Leão, já pega o seu café e senta aqui comigo que a gente vai fazer a sua previsão para o mês de agosto. A gente vai ver tudo aquilo que você precisa saber nesse momento. Então já vamos começar aqui, tirando o conselho do céu, que a gente vai revelar esse conselho lá no final da sua leitura. Aqui a gente vem com a pedra da lua, a gente vai ver lá no final da leitura o que ele quer dizer para você desse oráculo. E um conselho do tarô Zen de Osho. Vamos ver qual é o conselho final que vai vir aqui para você. Opa, caíram duas cartas. Caiu o mestre e a carta do avarento. Vamos deixar aqui de lado e a gente vai ver esse conselho no final, tá? Então vamos lá. Vou começar abrindo aqui a sua mandala. Qual que é a energia do mês para você? 2 de paus. As cartas estão voando, só que aqui caíram bastante. Então, As de copas, rainha de espadas, ok, muito bem, Leão. Então vamos lá. Aproveita também, já estava esquecendo aqui, olha, deixa seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo. Se você quer agendar sua consulta particular, tem um link aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Então, olha, esqueci a carta a energia que vem cruzada, então tá faltando uma cartinha aqui, peraí. Ok. Opa, 6 de paus. 6 de paus aqui é uma carta muito boa, tá? A gente vai começar aqui pelo teu passado. Eu vejo que a gente começou, né? Você iniciou alguma coisa aqui no teu passado, o As de Copas. Teve uma renovação, um novo começo emocional, ou você teve uma reconciliação aqui, né? E isso vai influenciar nesse mês, essa reconciliação. Por quê? Porque no momento presente, assim, a energia que vem regendo para você o mês de agosto é um 2 de paus. E o 2 de paus pede que você saia de cima do muro. Ele mostra que você tem várias possibilidades, sim, mas é um momento que eu preciso de tomar uma decisão. E aí, dependendo da decisão que eu tomar, a gente vem aqui com o 6 de paus, que é a superação de um problema, de uma situação, ou um sucesso, uma vitória. Então, eu vejo aqui que dependendo da posição que você tomar esse mês, você vai ter muito sucesso, você vai ter muita vitória, ou você vai ter a superação de uma determinada, né, dessa reconciliação aqui, talvez, eu não sei, você vai adaptar a mensagem para a sua situação, então comenta aqui embaixo qual que é essa situação na qual você tem trazido, ou que você está trazendo aqui, né, que faz sentido para você aqui, tá bom? Então aqui eu vejo que você está muito voltado para a realização, né? A tua cabeça mostra que você está 100% voltado para realizar alguma coisa, conquistar alguma coisa. O 10 de ouros, ele fala muito sobre a família feliz, né? Então talvez você tenha começado uma reconciliação aqui no passado, e você fala assim, olha, eu me reconciliei, ou talvez eu comecei, porque o As de Copas, ele fala tanto de reconciliação, quanto eu dei um passo para algo novo na minha vida, e esse algo novo me traz muita excitação, muita felicidade. Então eu estou encerrando aquele ciclo, eu estou me abrindo para um novo ciclo, onde eu vou me sentir mais feliz, sabe? Eu tô dando espaço para um novo relacionamento, por exemplo. Então eu vejo que esse espaço para o novo, né, que você está dando, ou para essa reconciliação, ou seja, o que é a reconciliação? É fechar esse ciclo do passado e me permitir que a partir de agora seja esse mesmo ciclo com essa mesma pessoa seja diferente. Então, em ambos os casos aqui, você adapta para a sua situação. E como a gente vem com isso aqui, eu vejo que a tua cabeça ela está muito voltada para dar certo, né? Para esse projeto que você começou a dar certo, para essa família que você começou a dar certo, ou para essa reconciliação dessa vez dar certo. Então eu vejo você com essa cabeça aqui, voltado para isso. Eu vejo que tem grande possibilidade, sim, de você conquistar isso, porque as cartas que vêm aqui são cartas muito boas, são cartas muito positivas, principalmente em termos de reconciliação, né, ou de projetos de estrutura, porque na posição do teu subconsciente a gente vem com o Rei de Ouros que vem reafirmando isso.
né? Essa estrutura significa eu tenho a estrutura, mas o Rei de Ouros também é uma pessoa muito inteligente, que ele trabalha na calada, mas é uma pessoa bem estruturada. Ele tem planejamento, ele tem estratégia, ele faz as coisas de uma maneira muito mais pragmática, sabe? O Rei de Ouros, ele não é uma pessoa como, por exemplo, o Rei de Espadas, ele fica planejando, mas as coisas elas ficam só aqui. Não, o Rei de Ouros é um homem de ação e um homem estruturado. Então aqui, mesmo que se você for uma mulher, não tem problema, tá? Aqui mostra que você está voltado para a ação, você está voltado para a estrutura, que a tua ação tem que ser coerente com aquilo que você quer, com os seus sonhos, com os seus desejos. E quanto mais coerente você estiver nesse ponto, nesse sentido, mais resultado você vai ter, tá? O que eu vejo? Eu vejo você tendo que renunciar a algumas coisas lá no futuro, num futuro próximo. A Rainha de Espadas, ela coloca limites, tá? Então, se a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, é você tendo a certeza de que o que você quer e o que você não quer. E, literalmente, aprendendo a colocar esses limites aqui na mesa, tá? Olha, até que você passa, daqui adiante você não passa. Até isso eu aceito, disso pra cá eu não aceito. Então, quanto mais não vejo que seja, que precise de ser algo extremamente dominante, ou qual que é a palavra? Não vejo que tem que ser algo assim, ferro e fogo. Mas a rainha de espadas, ela sabe muito bem aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer, e é uma pessoa muito racional. Ela é emotiva, mas ela sabe usar a emoção dela a favor. Então, ou ela avalia as próprias emoções e usa isso de uma maneira inteligente. Então, a Rainha de Espadas, aqui ela pede de você essa inteligência, principalmente inteligência emocional. Então, é quando eu paro de aceitar ser dominada pela minha emoção e eu começo a trazer racionalidade para a situação, né? Não somente racionalidade para a situação, mas eu começo a ver as coisas de uma maneira mais clara, de uma maneira mais pragmática. Eu começo a estudar, investir em conhecimento aqui em um determinado ponto, porque eu sei que esse conhecimento aplicado, eu sei que ele vai me fazer crescer, tá? De atitudes para você que a gente vem com 2 de copas, e o 2 de copas é aprender a dar e receber na mesma moeda. Se você entrega demais, eu preciso de, olha, limites para poder saber, eu tô te entregando, mas cadê? O que você tá me dando em troca? Aonde que a gente está vendo aqui os resultados disso? Agora, se você está entregando de menos, talvez seja o momento de eu parar e colocar isso na balança. Peraí, eu estou entregando de menos, eu estou recebendo demais. E claro que tudo no universo existe uma consequência. Então, peraí, deixa eu entregar um pouco mais também, tá? Manter o equilíbrio aqui, né? O equilíbrio emocional, sua satisfação emocional também. Lembrando que satisfação emocional nem sempre é fazer aquilo que eu quero quando eu quero. Às vezes é necessário eu ter um pouco de rotina, disciplina, se eu quero alcançar um objetivo, né? Então, às vezes nessa era que a gente vive muito num mundinho de ilusão, né? De que tudo tem que ser paz e amor e um mundinho colorido. Não é assim que as coisas funcionam. A gente dá sim um passo todos os dias em prol dessa equilíbrio emocional, mas nem tudo vai ser flores. Então, às vezes eu preciso de um pouco de rotina para poder, às vezes eu preciso de fazer coisas que eu sei que eu não quero fazer, mas são necessárias fazer porque está na convenção desse mundo, dessa terceira dimensão. Então, eu preciso de estar com a minha cabeça alinhada com o meu espírito e alinhada também com o mundo material. Então, se eu quero vencer um jogo, eu preciso de jogar as regras daquele jogo. Então, eu preciso de entender as regras, né? Então, aqui eu vejo que você vai ter um pouco mais de consciência disso esse mês. Eu preciso de entender como que esse jogo está sendo jogado para jogar as regras dele, para não deixar que as coisas vão simplesmente à base da sorte, né? Sorte existe? Não. Você que faz a sua sorte com a tua vibração, mudança de identidade, etc e tal, tá? A gente vem aqui também com 7 de ouros na posição do teu ambiente, ou seja, o teu ambiente ele tá próspero e favorável. As pessoas ao seu redor, por mais que você diga que não, porque as pessoas... Então, olha, o problema tá em você então. Porque aqui a gente vem... curta e grossa mesmo, tá? Porque aqui eu vejo claramente 7 de ouros na posição do ecossistema no qual você se encontra, mostra que tudo está favorável para o teu crescimento. Você só não vai crescer se você não quiser, ponto final, tá?
E uma coisa que eu tava vendo ontem, um filme muito interessante, que eu acho que tem muito a ver, chama Super Murali. Ele tem na Netflix. E tem duas pessoas ali, duas pessoas que ganham superpoderes, uma que ganha um superpoder e usa pro lado negativo, e a outra que ganha um superpoder e usa esse superpoder pro lado positivo, para ajudar as pessoas e para ajudar a si mesmo. Esse que ganha esse superpoder e usa pro lado negativo, a principal característica, se você ver esse filme, você vai perceber que a principal característica que fez ele se tornar um malvado da história é uma coisa. E aí, pode até parecer um pouco clichê aquilo que eu vou falar, mas é a mais pura verdade. Aí você começa a perceber que essa pessoa, ela só não cresceu, não evoluiu mentalmente, espiritualmente, ela cresceu em poder porque ela ficou num estado onde ela vive sofrendo pena de si mesma. Então, pessoas que são vitimistas, pessoas que têm pena de si mesmos e que acham que o mundo tá inteiro contra elas e que não tem nada favorável, que as pessoas, porque você me tratou desse jeito, porque você é assim, porque você é assado, que está sempre apontando o dedo, são pessoas que nunca vão crescer na vida. E que por mais que elas consigam fazer, né, crescer, adquirir os superpoderes, elas nunca serão prósperas. Por mais dinheiro que ela tenha, pessoas desse tipo nunca serão prósperas, porque a prosperidade ela não se mede na quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Ela se mede na vida, no conjunto em si daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que você transmite e recebe para as pessoas, para a humanidade em si. Prosperidade é a abundância. Uma pessoa que é vítima da situação das pessoas, ela nunca é próspera. Então aqui é uma reflexão que você pode ter com relação a si mesmo e as coisas, as pessoas, porque eu vejo que o ambiente está favorável ao teu crescimento. 7 de ouros mostra claramente que tudo aquilo que você está plantando, você está colhendo, né? Tem grandes oportunidades de você ou já ver a tua colheita esse mês, né? De realização, de sonhos, de olha para você, olha para a tua vida no geral nesse momento e observa o quanto você já é próspero. E que muitas vezes, talvez você esteja sentado, reclamando, murmurando, se colocando numa posição de vítima e com peninha de si mesmo, ao invés de você olhar e falar assim, nossa, o quanto eu sou uma pessoa próspera, o quanto minha vida é maravilhosa. Mesmo não tendo tudo aquilo que eu quero, mesmo não estando como eu quero nesse momento, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Gratidão, universo. Você faz esse pequeno exercício, faça isso e você vai ver como é que a tua vida vai mudar a partir de agora, tá? Tuas maiores medos e dificuldades aqui. 4 de paus. 4 de paus é a estrutura, tá? Talvez exista aqui, olha, um certo medo inconsciente da estrutura, de assumir um compromisso, de assumir um relacionamento, ou até mesmo de entender o quanto eu sou próspero. Eu quero a prosperidade, eu quero essa estrutura na minha vida, mas ao mesmo tempo parece que eu tenho um certo medo dela. Mas o que você perde se você tiver estrutura, se você tiver prosperidade na tua vida? O que você perde com isso? Tá? Faça essa pequena reflexão. E aí a gente vem aqui fechando com o pajem de paus. O pajem de paus, ele é aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes a gente tem uma tendência de fazer o que eu quero somente quando eu quero. Mas a gente não observa que para o meu crescimento, às vezes eu preciso de ser um pouco mais duro comigo mesmo. Não no sentido de ser extremamente, de ser ao extremo, mas no sentido de entender que eu não vou estar sempre entusiasmado para fazer as coisas. Eu tenho um projeto, eu tenho algo, uma profissão que eu amo, mas eu não vou estar sempre entusiasmada, ainda mais quando o hobby se torna uma profissão, vai ter altos e baixos, meu amigo. É isso mesmo. Outro dia a gente estava no encontro de content creators aí uma menina chegou toda empolgada, porque eu quero criar um podcast que não sei o quê. Aí o outro rapaz virou e falou assim, olha, se você quer criar um podcast ou para começar como content creator, você tem que ter pelo menos 2 anos trabalhando sem nenhuma. Talvez você vai começar a ver os frutos disso talvez daqui a 2 anos, talvez.
E ela ficou meio decepcionada, por quê? Porque quando ela entendeu a realidade, que eu preciso de ter uma rotina, que mesmo fazendo algo que eu tenho excitação para fazer, que eu quero fazer, que me empolga, que eu tenho um hobby de fazer, vai chegar um momento que isso vai virar uma rotina, ou que isso vai precisar de mim, que eu tenha uma certa rotina, uma certa disciplina, vai precisar que eu coloque os meus pés no chão e entenda, peraí, isso é um negócio. Então, aqui vem pedindo de você o quê? Eu posso ser feliz, eu posso ter esse excitamento, né? Esse excited, essa empolgação. Eu posso ter essa empolgação, mas ao mesmo tempo vai ter momentos que eu vou ter que fazer coisas que eu não quero fazer. Então, o que eu vou fazer com isso? Ou eu vou delegar, ou eu vou ter que fazer a qualquer custo, mesmo não tendo essa empolgação. Então, aqui é colocar, olha, ser uma pessoa racional. Ser uma pessoa racional, tá? A racionalidade aqui, ela pede, a rainha de espadas, ele é o equilíbrio, né? Porque o rei de espadas, ele é o excesso da racionalidade, por isso que ele se torna um tanto dominador. A rainha de espadas é o equilíbrio, é a emoção junto com a racionalidade. Eu tenho que entender aqui. Só que se eu trago esse excesso de racionalidade, eu acabo me tornando uma pessoa extremamente fria. Por isso que pede o quê? Você manter esse equilíbrio, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que vem pra você, trabalho, amor e família, com o baralho cigano. Enquanto eu embaralho as cartas, você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você quer uma consulta particular, tem link aqui na descrição do vídeo. Infelizmente, o mapa, né, por 100, que é aquela previsão para os próximos 6 meses por R$150, acabou. Então, se você quiser adquirir a tua consulta agora do mapa para os próximos 6 meses, que é a consulta rápida de 30 minutos, ela está agora a R$200, tá? Porque alguns de vocês falaram que queriam que eu permanecesse, etc e tal. Então, eu permaneci só que a R$200. Aumentou o valor, que é o preço da consulta de 30 minutos, tá? Agora tem outros tipos de consulta também. Se você quiser, vai lá no meu site, portalluzdosol.com.br, para você saber mais. Vamos lá. Vida profissional. O que vem para você na vida profissional? Amorosa. E familiar. Tá, na tua vida profissional, a gente vem com a carta da casa, a lua e a carta dos pássaros. O que vem trazendo para você o quê? Estabilidade. Na tua vida profissional esse mês, aqui a gente vem com, a carta da casa, ela vem falando dessa estabilidade, vem falando de as coisas se estruturando. Se você não tem estrutura nesse momento, aqui pede o seguinte: busque uma estrutura. E o que eu quero dizer com estrutura? É ter aquela estratégia certa, é buscar ter segurança financeira, talvez seja salvar um dinheiro para que para que eu possa ter uma base de investimento no futuro. Então a carta da casa, ela vem pedindo esse tipo de racionalidade e estabilidade. É uma carta de número 4. Então ela pede que eu haja, né, de uma maneira estável. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, então eu preciso de estar ali, aterrado, acreditando, né, em mim, mas eu preciso de ser racional, pragmático e etc, tá? A carta da lua, ela vem aqui como um alerta que normalmente a lua, ela é o oposto da casa, aqui nesse caso. Porque a lua, ela mostra que algumas vezes eu tô baseando determinadas coisas e situações um pouco nas minhas ilusões. Então, a maneira como eu penso que as coisas são, nem sempre são como elas são. Porque a lua, ela é iluminada, ela não tem luz própria, ela é iluminada pelo sol. Então, à noite, ela representa muito esse romantismo, né? Então, às vezes, eu estou romantizando demais as coisas, as situações, e eu acabo descobrindo que as coisas não são necessariamente como eu achava que fosse. E aqui é um momento que eu paro, caramba, não é assim, não é tão flu-flu como eu estava
imaginando que era. Então, talvez você vai ter um pouco desse desapontamento aí dentro desse mês, que é onde peraí, deixa eu analisar as coisas como elas realmente são. Não na base de ilusões, porque a lua ela indica que às vezes eu estou me iludindo ou romantizando demais alguma coisa que não é tão assim, não é tão verdade. Por isso que pede que esse mês você esteja com os 2 pés no chão, tá? E aí, a gente vem também com os pássaros que vem falando de comunicação. Então aqui pede que você mantenha uma comunicação clara, uma comunicação sábia. É importante também que se você está lidando com pessoas, talvez com comunicação, pode ser que aconteça uma certa, como eu posso dizer, talvez tenha alguma ilusão na comunicação. Eu não sei bem se seria ilusão na comunicação o termo certo, mas é como se tivesse aqui um certo... alguém está me falando uma coisa, mas eu acho que essa pessoa está exagerando demais, sabe? Talvez não seja aquilo tudo que essa pessoa esteja falando. Talvez eu tenha entendido que é aquilo tudo e não significa necessariamente que seja aquilo tudo, tá? Então pede aqui, olha, 2 pés no chão, sem romantizar demais determinadas situações que não são para serem romantizadas e fazer aquilo que precisa de ser feito, tá? Vida amorosa. Na vida amorosa, a gente vem com a estrela, os peixes e a carta da foice. A estrela ela vem falando o quê? Ela vem falando de você sendo guiado, né, pela tua intuição, de você se conectar cada vez mais à sua intuição. A tua intuição tá falando alguma coisa, é necessário que você escute, né? A carta dos peixes, ela vem falando das coisas fluindo, tá? Se você está dentro de um relacionamento, aqui pode ser que seja a necessidade de uma comunicação mais clara. A gente vem com os peixes e a carta da foice, né? Pode ser que aconteçam aqui algumas situações financeiras que precisam de um pouco de atenção, tá? Dentro do teu relacionamento, sim, não sei porque que isso tá aqui, mas isso tá aqui. Eu vejo que pode ser que algum de vocês estejam com mais de um contatinho aí, tá? Independente se você está num relacionamento ou não, a carta dos peixes fala quando eu tô lidando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ou seja, não é fidelidade. Talvez eu esteja com um, esteja com outro, talvez eu tenha romantizado demais esse relacionamento, enfim. Tem alguém que está com mais de um contatinho aqui, tá? E a carta da foice, ela vem com uma mensagem muito clara. Talvez seja o momento de eu cortar alguém. Se talvez eu estou com alguém e essa pessoa está com vários outros contatinhos, para o meu bem racional, se você não quer isso, óbvio, tá? Porque tudo depende de se você quer ou se você não quer. Então, aqui é importante que você tenha o discernimento de adaptar para a sua situação. Então, às vezes, você quer só um rally-roll e tá tudo bem, tá? Mas se você quer algo mais sólido, aqui eu vejo que é importante que você escolha bem quem são as pessoas que vão entrar na tua vida e não... e faça, ó, cortes, podagem daquilo que você não quer. Essa pessoa tá alinhada com os meus objetivos? Tá, beleza. Não tá, ó, beijo, me liga, tá? Ou melhor, nem liga. Na vida familiar, a gente vem com a carta do cachorro, o caminho e a carta das nuvens, tá? Então eu vejo aqui, na vida familiar, alguém passando por muitas dúvidas, ou se sentindo um pouco perdido, ou se sentindo um tanto confuso aqui. A gente vem também aqui a casa junto com a estrela e o cachorro, né? Não necessariamente na vida familiar, é como se, peraí, tem alguém perdido, com dúvida, sem saber para qual caminho que vai, sem saber, e eu vejo que aqui, alguém da tua família, se essa pessoa é você, alguém da tua família pode estar trazendo para você a solução de alguma coisa, tá? Ou pode estar trazendo para você assim, olha, ei, vamos acordar, tá vendo isso aqui que tá acontecendo? Olha, tem uma solução aqui, ou faz isso, faz aquilo, dando um conselho, tá? Esse conselho, ele pode ser não necessariamente de alguém da tua família, mas ele pode ser você dando esse conselho, ou pode ser alguém espiritual, família espiritual também trazendo um conselho ou uma intuição para você esse mês. De outros acontecimentos, a energia do centro da mandala é a carta dos peixes. Os peixes, ele traz muito movimento, é muito favorável para a vida financeira, desde que você não romantize e traga a estrutura. Então, é muito recomendado que esse mês você faça uma reserva financeira,
ou pense em como é que você vai fazer uma reserva financeira para você buscar um investimento, ou para você fazer um investimento no futuro, tá? Aqui eu vejo também, de novo, muitos contatinhos na vida amorosa, eu não vejo você só com uma pessoa, ou talvez você esteja com alguém que esteja com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E aqui pede também uma tomada de decisão, tá? Sair de cima do muro. Por quê? Eu vejo como se você tivesse confuso ou confusa ou com muitas dúvidas aqui, mas essa confusão é justamente por causa esse monte de energias. Então eu não tenho um foco, sabe? Então, algumas vezes, quando eu tô com várias pessoas ao mesmo tempo, eu não tenho foco suficiente, eu acabo perdendo a minha energia para esse monte de gente que eu estou me relacionando. Então aqui pede o quê? É um momento de você trabalhar o seu foco, a sua energia e ver o que realmente faz sentido para você aqui, tá? Porque eu vejo como se você precisasse de podar algumas coisas que vem trazendo em você dúvidas nesse momento. Vamos ver aqui qual que é o conselho. O conselho a gente vem com o avarento e a carta do mestre. O avarento, como conselho aqui, vem falando novamente de estrutura. Então, eu não sei o que você está passando esse mês, não conheço você que está aí do outro lado. Não adianta, porque eu não te conheço, não sei quem você é. Então, mas o recado claro para você esse mês é: faça uma reserva, tenha uma estrutura. Né? O 4 de ouros é ter uma ação estruturada, ter uma rotina, fazer algo constante na sua vida. Talvez você esteja muito naquela energia de eu vou fazer só aquilo que eu quero, quando eu quero, sem disciplina. E aqui vem pedindo o oposto de você esse mês. Aqui pede que você mantenha a tua disciplina, mantenha o teu foco. Se você quer ter um resultado maior ou se você quer multiplicar os teus resultados. Sem disciplina, sem estratégia, sem foco, eu vejo que é pouco provável que você vai chegar aonde você quer chegar. Ou você pode chegar, mas não vai manter isso daí, tá? Então, se você quiser manter, comece tendo estrutura aqui. A carta do mestre também ela vem para você falando o seguinte: tem sabedoria, né? A necessidade de buscar sabedoria, de escutar a sua intuição. A rotina nem sempre significa que tem que ser uma rotina pesada, às vezes pode ser uma rotina leve. Às vezes pode ser algo ali que, tipo, todos os dias eu vou sentar, rever o meu planejamento, ou eu vou sentar para poder meditar, vou ver o que eu preciso isso. O meu trabalho não tem como ter rotina, mas eu posso ter uma rotina de meditação, de me estruturar, de ver o que vai ser para o próximo. Eu sinto que você, de alguma forma, precisa de uma estrutura esse mês para você manifestar alguma coisa, para você realizar alguma coisa, tá? A pedra que vem é a Pedra da Lua. Acalme as suas emoções e combata o seu estresse. A sua alma não quer que se permita ceder aos impulsos do seu eu emotivo. Vamos ver. É engraçado porque a mensagem que vem para mim aqui também é quando a gente está sem estrutura, né? Quando eu tenho muita dificuldade de ter uma rotina, eu tenho pavor de rotina, não significa que você tenha que ter algo pesado, mas às vezes tem algo mais profundo aí, algum trauma, alguma coisa que precisa de ser revisado, tá? Não significa que você tem que ser, que todo mundo tem que ter algo, tem que ser igual. Não, não tem que ser isso, não é isso. Mas quando é algo tá muito pesado na minha vida, ou quando eu tenho um pavor intenso de alguma coisa, eu preciso de olhar aquilo de uma maneira mais profunda, porque tem algo enraizado no meu subconsciente que eu ainda não consegui enxergar. Então eu preciso de talvez trabalhar e curar essa situação para que eu possa fluir com mais leveza e com mais tranquilidade, tá? Vamos ver qual que é o recado para você. O aparecimento dessa carta quer alertar para o perigo que advém quando nos deixamos levar pelo nosso eu emotivo, com todos os desequilíbrios que essa situação desencadeia. Aprender a lidar com as emoções com calma é também uma forma de procurar viver em equilíbrio. Esta pedra ajuda-nos a alcançar, esta pedra ajuda-nos a lidar com as emoções. É a pedra da lua, tá bom? Bom, é isso. Agora, se você está com muita dificuldade de lidar com as suas emoções, você percebe que tem alguma coisa que você realmente ali, olha, não estou conseguindo fazer isso sozinho, pode me procurar para você fazer um processo de hipnoterapia, que eu te explico mais como funciona. E aí você pode me procurar no portal luzossol.com.br, vou deixar o link aqui na tela ou na descrição do vídeo para você, tá bom? Claro, se você gostou dessa leitura, deixa seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. Se você quer uma consulta particular, tá aí o link na tela. Forte abraço e